estou aqui. Olha para mim, desesperado, ou mais de ti. Cante isso. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Aleluia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 95, no versículo 2. Eu vou suspender um pouquinho a Bíblia, porque eu não enxergo de longe, então vai ficar um pouco ruim para eu ler. Diz assim: é o 2. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegremente hinos de louvor. Eu tinha olhado uma outra tradução que ela fala: entremos na presença do Senhor. E a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é: o que a presença de Deus significa para você? Vocês podem responder, por favor. Não é uma pergunta retórica, não. O que a presença de Deus significa para você, irmão Fábio? Eu não consegui ouvir. Muito amor. Também. Eu anotei aqui: a presença do Senhor, ela é o sustento, ela é o combustível para as nossas vidas. E como todos nós sabemos, um carro sem combustível, ele não vai para lugar nenhum. Uma pessoa sem alimento, ela não vai para lugar nenhum. E eu pesquisei o significado de sustento e diz: ato ou efeito de manter-se e alimentar-se para continuar vivo, gozando de boa saúde, alimentação, nutrição, manutenção. Aquilo que é utilizado para garantir vida, alimento, mantimento. Eu não sei vocês, mas a minha pressão ela é muito baixa. A minha pressão ela é 10/6. Então, se eu fico sem um pingo de sal no dia, provavelmente eu vou ter uma baita de uma dor de barriga, tipo uma dor no estômago, e isso vai me deixar mal. Então, é a mesma coisa. A presença de Deus, ela é o nosso sustento. Se você fica sem a presença de Deus, automaticamente você morre. E eu queria pedir à pastora Roseli para ler no livro de João, no capítulo 8, no versículo 29. João 8, 29? Não.
Amém. Então, nós podemos aprender que, se nós agradamos ao Senhor, se nós fazemos tudo o que Ele nos pede, nós temos a presença dEle. E aí, você me pergunta, como é que a gente agrada a Deus? Quando a gente dá aula para as crianças, a gente tem que simplificar tudo para elas poderem entender, quanto mais as pequenininhas. E a gente sempre ensina assim, 4 letrinhas, O, B, D, C. Se você obedece, você agrada a Deus. Assim como a pastora Roseli leu, Jesus ele estava explicando para os discípulos, ele fala que ele estava fazendo tudo aquilo que agradava a Deus. Então, essa é uma ótima maneira de você trazer as traduções, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não procura conhecer a Deus, fica difícil você sentir ou você ter a presença dele. Aí a gente já pode entrar na parte que precisamos ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela é algo extraordinário. Você não vai convidar ninguém para sua casa, você não vai colocar ninguém na sua casa que você tenha encontrado no meio da rua. Você não vai parar uma pessoa e dizer, vem aqui, vamos tomar um café? Não tem ninguém aqui que faria isso. Então, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. E o significado da palavra intimidade é a vida doméstica cotidiana. Cotidiano significa que acontece diariamente, que é comum, todos os dias, diário. Um exemplo que nós podemos dar, eu não sei se hoje em dia as adolescentes usam, mas eu usava muito, diário. E ali você escrevia tudo que você estava sentindo, pensando, passando, e ai daquele que pegasse. Tinha uma chave, meu Deus do céu, que se perdesse era mais desespero do que o Corinthians quando perde. A gente entrava em desespero, não, porque está todos os meus segredos. Ai, meu Deus do céu, se minha mãe pega, se minha mãe descobre. Entrava em choque. Hoje em dia é mais fácil, né? É só jogar nas redes sociais e está tudo certo. Mas a intimidade é algo que se consegue em secreto, mas é percebido em público. O problema é que nós queremos mostrar intimidade, principalmente com Deus, em público. Ninguém precisa saber o tipo da intimidade que você tem com Deus. A intimidade é algo que a gente percebe. Todos aqui sabem que eu converso bastante com a Vitória. Então, vocês sabem que eu sou íntima dela. Mas ninguém sabe o que eu converso com ela. Ninguém sabe o que eu digo para ela. Então, é a mesma coisa. Ninguém precisa saber o que você fala para Deus. A intimidade que você tem com Deus, você não precisa mostrar para ninguém. Dizer que você ora 50 vezes no dia, que você leu a Bíblia 500 vezes no ano. Ninguém precisa saber disso. Procura ter intimidade com Deus, mas uma intimidade sincera. E eu até coloquei, como o bispo fala sempre, que a bispa sempre usa, os frutos. Toda vez que nós queremos saber se uma pessoa é íntima com Deus, a gente não precisa chegar e perguntar. É só a gente ver o que a pessoa fala, o que a pessoa posta, o que a pessoa faz. Isso fala muito mais do que se a gente chegar e perguntar. Até mesmo porque muitas pessoas não vão falar. E eu queria ler aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 12. Bispa, a senhora lê para mim, por favor. 1 Samuel 18, 12. Amém. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Amém. Será que realmente temos a presença de Deus? A ponto das pessoas terem medo? Saber que
Se você orar, algo vai acontecer. Se você falar, algo vai acontecer. Pelo menos eu, como filha, eu sempre tive isso com minha mãe, que bastava ela falar alguma coisa que, meu Deus, podia até estar distante, mas sempre acontecia. Sempre, sempre, sempre. Até hoje. Ela fala alguma coisa, eu posso contar. 1 semana no máximo. Acontece. Eu digo, Jesus amado. E o que nos diferencia, o que tem que nos diferenciar dentro do mundo é a presença de Deus. É o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Um exemplo bom que a gente tem sobre a presença de Deus é Moisés. Está lá no livro de Êxodo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. No livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 12 ao 17. Deixa eu pegar aqui. Diz assim: Moisés disse a Deus: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra. Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conhece bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é o que nos mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Gente, que loucura. Será que a nossa intimidade ela tem sido assim? A ponto de Deus dizer assim: não, eu vou fazer porque eu sei como você é. Eu conheço o seu coração, eu conheço você. Não é simplesmente, eu sei seu nome. Não. O que Moisés fez aqui, dele dizer: olha, eu só vou se o senhor for. Se o senhor não for, eu não saio. Eu já fiz isso várias vezes, principalmente quando é para sair para longe. Eu digo: Léo, se você não for, eu não vou. Não vou, primeiro que eu sou muito medrosa. Muito medrosa. Eu morro de medo de tudo. Então, para sair sozinha, de noite, com o Bernardo, Deus me livre. Eu não saio nem a pau. E eu falo direto isso para ele. E foi a mesma coisa que Moisés falou. E Deus disse que ele iria. Nós temos que procurar ter intimidade com Deus, para termos a presença do Senhor conosco. A ponto de todos os lugares que nós estejamos, Ele esteja também. E um exemplo ruim que nós temos é Saul. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16... no versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Saul, ele tinha perdido o Espírito Santo. Ele tinha perdido o privilégio de ter a presença de Deus ali com ele, aprovando tudo que ele fazia. Nós conhecemos a história, e lá no capítulo 15, quando Deus fala para ele que é para ele destruir tudo, ele simplesmente achou que dava para ter um mais ou menos. Dava para destruir meia parte. Mas não. Para nós termos a presença do Senhor, para nós termos a aprovação de Deus, nós precisamos fazer exatamente tudo aquilo que Ele nos manda. Como eu falo para as crianças, as 4 letrinhas: obedecer. Se a gente obedece, a gente tem aprovação. É a mesma coisa quando um adolescente quer sair e eles: mãe, posso sair? Pode, se você arrumar sua casa, lavar o banheiro, lavar os pratos. Tem aquela lista.
se faz tudo. Cara, é tão maravilhoso você se arrumar e a mãe diz assim, pode ir. Mas e quando você não faz? Que a mãe diz assim, depois, minha mãe conta uma história que a mãe dela fez isso. A minha avó fez com ela, deixou ela se arrumar todinha. Na hora dela sair, minha avó disse, você vai pra onde? Aí ela, oxe, não tinha festa. Você não vai, não? Aí foi choro. E vai, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas era tarde. E muitas das vezes nós reclamamos. Porque, poxa, Deus não autorizou isso. Eu mesmo estava reclamando essa semana. Mas Deus não autorizou eu fazer isso. Deus não deixou eu fazer isso. Mas será que eu tenho obedecido? Será que eu tenho feito de tudo para agradar o Senhor? A ponto dele dizer assim, não, beleza. Você tem feito tudo que eu peço sem malcriação. Que não adianta querer bater na rocha com força, porque não dá certo. Fica sem a terra prometida. E lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12... No versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. E aí é que está o problema. Eu anotei aqui que esse é o nosso problema. Achamos que com a presença de Deus conosco, somos inatingíveis. Mas não é bem assim. Esquecemos as palavras de Jesus lá em João 16:33, que é um texto bastante conhecido. Que nos diz assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Se verdadeiramente estamos nele, se verdadeiramente temos a presença de Deus, iremos passar a pés enxutos, assim como os israelitas passaram ao atravessar o Mar Vermelho. A gente tem essa mania de pensar que, ai, mas eu sou cristão. Ai, mas, nossa, minha mãe é crente, a minha avó é crente, meu pai é crente, todo mundo é crente, eu cresci na igreja. Mas por que eu tenho que passar isso? Ai, mas por que isso tem que acontecer? Assim como Gideão, ele falou, cadê? Todo mundo me contou coisas maravilhosas, e agora? Cadê? E aí o Senhor responde para ele, lá no mesmo capítulo 6, lá no versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu, a pessoa menor importante da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Então, mais uma vez, Deus mostra que, independente daquilo que nós pensamos, se Ele vai demorar ou se Ele vai fazer, que Ele está conosco. Todas as vezes que você parar e pensar, poxa, mas é difícil, né? É.
Ser cristão é difícil, muito difícil. Temos vários mandamentos para cumprir, temos várias coisas para obedecer. Mas nós temos que lembrar disso, que a presença do Senhor, ela está conosco. Nós temos que lembrar que Deus, Ele deixou todo um manual para simplificar. Todas as vezes que nós estivermos passando por alguma coisa, seria tão mais fácil se a gente buscasse. Seria tão mais fácil se a gente lesse. Porque às vezes a gente diz assim, Deus, meu Deus, quanta coisa. Mas a resposta já está aqui. O problema é que a gente não busca essa intimidade. Nós precisamos buscar essa intimidade para ter a presença de Deus. Porque se você busca, se você tem essa intimidade, com a presença de Deus fica tão mais fácil. Mas tão mais fácil. E eu coloquei aqui. A presença do Senhor, ela traz descanso para as nossas vidas. Lá no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 4 ao 7. Bispo, a senhora pode ler para mim? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém. Quando nós paramos e confiamos no Senhor, Ele traz descanso até mesmo para aquilo que é dúvida para a gente, muitas das vezes. Eu lembrei do dia que o pastor Henrique, ele deu um testemunho, e ele deu testemunho sobre a conta dele. E ele veio e falou que Deus tinha honrado e que a conta dele do vermelho passou para o azul. E ele falou da moto dele também. E ele disse que todas as vezes ele parava e dizia, Deus, mas por que todo mundo as pessoas que são ímpias passam, a gente olha, meu Deus do céu, a pessoa tem tudo. Você passa, você quer conquistar um carro, uma moto, uma casa, você rala, luta, trabalha. E para as pessoas que são ímpias parece ser tão mais fácil. Parece ser de uma hora para outra. Só que esse é o nosso problema. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que esperar. Eles não precisam confiar. Eles não precisam acreditar, não precisam crer. Só que nós precisamos. Todas as vezes que nós paramos e pensamos isso, nós mostramos que nós não temos intimidade com Deus. Porque você só confia em quem você tem intimidade. Aqui a maioria é pai. Ninguém largaria o filho com uma pessoa estranha. Simplesmente assim, você chegar e deixar com uma pessoa estranha de uma hora para outra sem nenhuma referência. O meu filho, ele está na creche, mas eu peguei a referência com a pastora Neide. Davi estudou lá, a Renata estudou lá. Todo o prezinho, Davi estudou, ficou lá dos 4 meses aos 4 anos. Então, ela confia. Aí eu disse, então eu vou deixar lá. Eu estou morando no Jova Rural. Meu filho está na creche aqui na Vila Albertina. E eu não vou tirar ele. Porque eu disse, para quê que eu vou tirar? As professoras já me mostraram que são pessoas que cuidam. Meu filho nunca chegou, nesses meses que ele está na creche, não chegou com arranhão, com machucado, nada disso. Qualquer coisa, elas ligam. Então, a gente tem que aprender a confiar. Porque se você confiar, isso mostra que você tem intimidade com Deus.
E para terminar, uma das melhores maneiras de sentirmos a presença de Deus é adorando. Eu não sei você, mas eu passo o dia inteiro escutando música. O dia inteiro escutando louvor. Agora pela cantata tá meio difícil, né? Que é só as músicas da cantata. Mas eu passo o dia inteiro escutando louvor. E canta, e grava, e faz. Aí Léo diz, os vizinhos devem gostar tanto da gente. Porque é o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu adoro aí embaixo, como se eu estivesse aqui em cima. Eu acho que não é muito difícil de notar, né, que a pessoa canta um pouquinho alto assim. Às vezes o louvor está aqui, está cantando lá, Jesus amado. Uma vez eu fui numa igreja que eu não sabia que a câmera era do lado de onde eu estava. O pessoal do louvor estava cantando, a live só tem a minha voz. Eu fiquei com tanta vergonha. Mas como é que dizia que eu tinha gritado e que todo mundo ia ouvir a minha voz e a voz de mais ninguém? Então, adore ao Senhor. Está na sua casa, principalmente se os filhos estão na escola, está na creche. Coloca um som. Coloca um louvor. Chama a presença de Deus para sua casa. Não tem nada melhor do que um lugar que você para e olha assim, meu Deus, como é bom ficar em casa. Eu já cheguei nessa fase, não tenho nem 30 anos ainda, mas eu amo a minha casa. Jesus. A pessoa disser, vamos sair? Não. Vamos puxar? Não. Eu gosto da minha casa. E é muito bom isso. Então, que nessa noite você venha sair daqui pensando isso. Chamar a presença do Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. A ponto de, como o bispo deu exemplo uma vez, o pastor que ele estava orando e que o Espírito Santo pediu para ele não sair. Cara, se isso acontecer comigo, eu desmaio. Eu desmaio. Se o Espírito Santo faz um negócio desse comigo, Jesus, vai acordar na glória. Porque já era. É algo muito bom. Então chame a presença do Senhor. Eu não sei cantar, vai errado mesmo. Você não sabe cantar, vai. Deus, ele vai te dar capacidade. Pede. Pede a Deus para te dar capacidade para você cantar. Disseram para mim que eu não sabia cantar quando eu tinha 9 anos. Aqui estou eu. Então pede. Pede ao Senhor. Que Ele vai te dar. Amém? Amém.